Tá me escutando? Tô. E você? Ai, Glória. Agora eu tô também, agora tá bom. Tá bom. Ai, vamos esperar então o pessoal entrar junto com a gente. A gente tava tendo esse problema técnico aí para poder ligar a nossa live, colocá-la no ar. Tem 40 minutos que a gente está tentando praticamente. Vamos só ver se o pessoal consegue entrar e se vocês conseguem dar o feedback pra gente em relação a como que tá a voz, o vídeo, se tá tendo algum atraso. Vamos só esperar para ver se alguém fala pra gente. E como que você tá, Sabrina? Como que estão as coisas por aí? Tudo bem. Tudo bem? Tá ficando mais em casa, trabalhando de casa? É, a gente vai adaptando, né? Então, tô mais em casa mesmo. E Eu como é que acho que estão as o coisas ser aí? tá a mesma coisa. Também tô trabalhando de casa e eu acho que essa semana eu tô bem mais adaptada que na semana passada, assim. Eu tava estranhando bastante, né, o fato de fazer todas as atividades aqui dentro, reclusa, e eu acho que agora eu tô um pouquinho mais adaptada e confortável com a situação. A gente Ó, vai o se Heitor falou acostumando. pra gente. Vai. Desculpa, amiga. O Heitor falou que o Imagina. som tá bom, que tá dando pra ouvir certinho. Ótimo. A gente sempre inicia as nossas lives esperando um tempinho o pessoal poder entrar, né? Ainda mais que a gente teve esse problema hoje de 40 minutos aí de problema técnico do Instagram. Então vamos aguardar mais uns 2 minutinhos para ver se mais alguém chega com a gente, Uhum. porque a nossa live hoje é muito especial. Várias pessoas queridas já entraram, Marcos, minha mamãe, meu primo Guilherme, muitos amigos aqui já com a gente. Que bom, pessoal. Vitor, Natácio, William, Heitor, Eneida. Não, bom demais. Raquel estava com a gente na primeira, quando a gente estava fazendo o teste. A Raquel A já estava Raquel lá. estudou comigo lá em Londrina. É amiga do Sério, Zé. gente? Amigo que é Verdade. amigo tem que participar. Ai, ai, mas que bom que resolveu então. Que bom, Guigui, deu problema, agora chegou. Ai, é o que é, né? A gente tem que se adaptar a todas as situações. Ô, amigo, meu amigo é ótimo. Sempre que entra tem duas pessoas lindas. Será coincidência? Ô, gente. Ótimo, pessoal. O Tava nosso ótimo. tema de hoje, ele é um tema muito especial. Ele une, eu acho que duas questões que não são opostas, né? Mas que muitas vezes no nosso dia de hoje as pessoas separam ciência, saúde mental, espiritualidade, até mesmo religião. Na nossa live de hoje, a gente não vai falar especificamente sobre religião, porque não é o nosso tema de fato. A gente vai falar um pouco mais sobre o que é espiritualidade. A Sabrina vai até pontuar para a gente o que difere espiritualidade. Oh, meu Deus, estou embolando até a língua hoje. Espiritualidade e religiosidade. E a gente vai abordar outros temas também dentro da nossa conversa. É importante a participação de vocês, até porque o ritmo do nosso bate-papo ele vem sendo construído com a participação de vocês, que é fundamental, e essa troca é o nosso intuito. E eu queria primeiro apresentar para vocês a Sabrina. Quem é a doutora Sabrina, psicóloga doutora Sabrina Magalhães? Vou falar primeiro da forma profissional, né, o aspecto profissional dela. Ela formou em psicologia na Universidade Federal do Paraná. Ela fez também o seu mestrado na mesma universidade, lá em Curitiba. A Raquel estudou com você, Sabrina? Ou Isso, ela é só porque antes de eu ir para o UFPR, eu comecei minha graduação na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. de Londrina? Então, Uhum. é, eu conheci ela lá em Londrina, e aí depois que eu peguei a transferência e concluí na Federal do Paraná, em Curitiba. Que bacana. Então você, na verdade, morou em mais de uma cidade lá no Paraná antes de ir para Belo Horizonte. Isso, foi Londrina e Curitiba. Muito bom. A Sabrina, no mestrado, ela estudou um pouco mais sobre as funções cognitivas, né? Principalmente o controle inibitório associado ao córtex pré-frontal.
E aí eu vi, Sabrina, no seu currículo, que na verdade você também viu a questão da mudança de fase entre a fase adulta e a idosa, né? Depois Isso, eu quero até te perguntar algumas coisas. Se você quiser falar um pouquinho tá mais bom. pra gente. Desculpa, só caiu o negócio aqui. Tá, então deixa eu aproveitar a sua deixa, então. No meu mestrado, eu queria observar como é que essa função cognitiva que a gente chama de controle inibitório, ela se comportava ao longo do envelhecimento. Então, eu trabalhei desde jovens, em torno ali dos 18, 20 anos, até idosos de 80, para observar ao longo da trajetória da vida adulta e a transição para a terceira idade, se havia mudanças na forma como as pessoas respondiam, na forma como as pessoas exerciam essa função que a gente chama de controle inibitório, que seria um pouco esse freio mental. Você conseguir Uhum. frear um impulso de falar algo. Tem um testezinho que é muito conhecido, que é o estrupe de palavras, que é você ver uma palavra escrita de uma cor, a palavra é o nome de uma cor, perdão, e a tinta dela é numa cor diferente do que o nome indica. O E nome. a Uhum. instrução é falar a cor da tinta. Então a gente tem que frear o impulso, porque a nossa tendência para pessoas com alfabetização, né? Deu uma travadinha. Aí o controle inibitório é exatamente esse freio para você continuar executando a ação, que no caso é ler a cor da tinta. Então eu peguei vários testes neuropsicológicos que avaliam essa função, apliquei numa série de pessoas, como eu falei, desde os 20 até os 80 anos, para observar as diferenças nessa faixa etária. E aí você encontrou uma diferença significativa associada ao envelhecimento? A idade, então, influencia nesse controle inibitório? Sim, a gente observou sim, algumas diferenças e um padrão de. Porque na fase adulta, é como se as funções fossem mais separadinhas. Então, o controle inibitório é mais separado de flexibilidade, que é mais separado de atenção seletiva. E no envelhecimento, parece que essas coisas estão um pouquinho mais juntas, não há uma separação tão rigorosa como a gente vê. Rigorosa. Uhum. Porque quando na criança, essas funções elas vão se diferenciando. E tem o cume na idade adulta. Aí no envelhecimento parece que elas vão tipo retornando. O termo em inglês é de-differentiation, seria uma desdiferenciação. Mas a Diferenciação. gente não, Uhum. não tem exatamente uma palavra específica no português para isso. E no seu doutorado, então, você fez na Universidade Federal de Minas Gerais, que foi onde a gente se conheceu, né? No Minha mãe departamento de... eu. Oh, sua mãe entrou? A Gladys! Tia Gladys entrou. E o seu tema de doutorado, assim, para mim foi um tema desafiador e ao mesmo tempo que trouxe muita inspiração, assim. Eu acho que até pro movimento pessoal, né? A Sabrina, ela trabalhou com desastres naturais, a seca e a inundação. E aí, Bina, esse impacto que você avaliou dos desastres naturais na saúde mental, tanto de crianças quanto adolescentes, você acha que uma avaliação também em adultos e idosos haveria uma similaridade entre esse impacto ou você acha que seria completamente diferente dependendo da idade, da questão da vivência, dessa bagagem que a gente tem aí de memórias, né, que podem ser utilizadas para resolução de problemas? O que você acha? Uhum. Na pesquisa que a gente desenvolveu, a gente avaliou mesmo só até adolescentes. Só que a Uhum. gente entrevistava os pais, As a famílias. avós, as famílias, né? Então a gente observava que todo mundo era afetado. Mas como cada um ia lidar com isso é um pouco específico, assim. Porque a gente tinha, por exemplo, adultos muito resilientes, que a gente chama, que já conseguiam continuar a vida, e outros que tinham dificuldade, entravam num processo mais depressivo,
tinham dificuldade de processar a perda, a experiência, as limitações que eram impostas devido a esses desastres. Uhum. E eu aprendi muito, na verdade, com algumas famílias, a capacidade delas de recomeçar. Então, algumas famílias que eu entrevistei de inundação, eram famílias que perderam tudo, que moravam em casas ribeirinhas, assim, o rio subiu, levou tudo. E aí elas comentando, olha, mas a gente tá bem, a gente tá vivo, nossa família tá unida, agora a gente tem uma nova casa, a gente vai recomeçar. Então isso para mim como pessoa foi algo muito importante, porque me fez pensar assim, o quanto a gente pode mesmo ter uma outra forma de lidar com as nossas adversidades. E as crianças, em geral, elas têm, porque a gente fez uma avaliação ao longo do tempo, um acompanhamento prospectivo, né? Nós avaliamos um ano, depois de um ano a gente voltou lá para entrevistar de novo. E, em geral, as crianças melhoraram. Elas diminuíram um pouquinho os sintomas. Agora, o que nos chamou a atenção foi a população da seca. Porque a seca é um desastre crônico, né? A seca não terminou ao longo desse período de um ano. E para as famílias da seca, a gente tem, principalmente os adolescentes, inclusive um aumento da ansiedade, da preocupação com o futuro. Porque, veja, esses adolescentes, eles estão começando a pensar no que vai na vida deles. No futuro. Então, no futuro. E como é que é um futuro numa cidade que não me dá oportunidade de emprego, onde eu já vivencio a seca, meus pais perderam a plantação, a gente já tem que depender de vários subsídios, eu vou ter que sair daqui, para onde que eu vou ter que deixar a família. Então, tem várias questões que na seca isso se intensifica muito mais, principalmente porque é um desastre crônico, né? Ele pode ter um fim, um período de fim, mas até onde a gente investigou, ele permanecia. Então, as pessoas estavam constantemente tendo que lidar com a falta de água no seu dia a dia. Uhum. E eu acho que linka muito, não liga muito, mas eu acho que linka um pouco com o que a gente está vivendo hoje da incerteza de um futuro, né? Em relação ao que está acontecendo agora com o Covid-19. E eu até te perguntei já isso pessoalmente na nossa conversa, se vocês avaliaram, através das escalas de espiritualidade, né, por exemplo, a Pedurel da psicologia, se vocês avaliaram a espiritualidade dessas populações que passaram por desastres naturais, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, mas mesmo que não tenha sido utilizado, às vezes, uma escala, dentro das entrevistas que foram feitas, se você conseguiu notar, de alguma forma, esse fator espiritualidade. Nós, infelizmente, não avaliamos essa questão da espiritualidade ou mesmo de um comportamento de resiliência na pesquisa. A gente acabou precisando focar, né, devido, enfim, uma série de coisas. Mas como a gente entrevistava, a gente tinha muita oportunidade de ter algumas percepções, algumas vivências também com essas famílias. E aí é muito interessante como aquelas que conseguiam processar a experiência, tirar um aprendizado, ou conseguiam ver um sentido nelas, ou conseguiam, de alguma forma, retomar uma conexão, elas traziam um relato mais leve, traziam uma reestruturação. E isso é exatamente o que a gente entende como espiritualidade. Porque a gente, às vezes, costuma juntar muito espiritualidade com religiosidade. A religiosidade, ela está voltada mais a uma doutrina, uma religião específica, um conjunto de princípios que são compartilhados às vezes de dogmas, que são rituais, né? Que são compartilhados por uma comunidade. Isso é religião. A espiritualidade, ela independe da religião. Ou seja, a gente pode entender a espiritualidade como a forma da pessoa de se conectar com as pessoas, com o momento presente,
como ela vai interpretar o mundo, como ela busca um propósito para a vida dela, como ela adquire sentido pelas experiências dela. Tudo isso a gente pode denominar espiritualidade. Então, inclusive também a ligação com o divino, com o transcendente, com o sagrado, isso também entra na espiritualidade, mas não necessariamente. Então, a forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu dou um sentido para a minha experiência, é também uma forma de exercer a minha espiritualidade. Então, isso nos ajuda a entender que a espiritualidade está em todas as relações. E tem pessoas que vão focar isso mais, outras menos, né? Não, maravilhoso. Eu só queria retomar, assim, que para o pessoal ficar super à vontade para fazer perguntas, né? Porque acho que o mais legal é a gente fazer mesmo como um bate-papo, né? E aí, dessas pessoas que têm mais ou menos espiritualidade, como é que é a relação disso, né, para a saúde mental? E aí eu relembro um livro que para mim me marcou muito, que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é um livro, para mim, de espiritualidade, mas é uma autobiografia, ao mesmo tempo um livro onde ele vai estabelecer as bases da logoterapia, que é uma vertente da psicologia. Então, a princípio, não tem nada de religião. Mas ele compartilha a experiência dele e o quanto foi importante para ele ter um sentido nas coisas. Ele extrair um sentido de experiências, inclusive as mais adversas. E ele retoma um pensamento de que é o seguinte: aqueles que têm por que viver conseguem suportar quase qualquer como. Então, independente do como eu estou vivendo, o que está acontecendo, se eu tenho um norte, um porquê eu viver, eu consigo passar por essas experiências. E para aqueles que não leram o livro é a história da experiência dele num campo de concentração nazista. Então, vocês imaginam que a intensidade da experiência é muito alta, é muito adversa. E mesmo com essa experiência, ele conseguiu extrair um sentido, algo que motivava ele a continuar na vida dele. Então, isso vale muito para a gente neste momento aqui agora, porque é um momento onde a gente fica mais suscetível, a gente não tem controle sobre as coisas, muitas dúvidas surgem, medos estão muito intensos, e aí é o momento da gente se perguntar: ok, mas o que me motiva para a vida? O que me faz? Qual que é o meu propósito de vida? O que eu quero para mim? O que eu quero deixar para as minhas pessoas, para as pessoas ao meu redor? E ele também comenta uma coisa que também me marcou muito. É o que eu posso oferecer para a vida. Então a gente fala muito: a vida não me deu isso, ou eu perdi meu emprego. Tantas situações que podem nos acontecer, mas se a gente mudar o foco, o que eu posso oferecer para a vida? O que eu tenho que eu já posso dar para minha família, para as minhas crianças, para os meus filhos, para os meus amigos? E o dar é estabelecer uma conexão, e essa conexão é uma forma de exercer a espiritualidade também. Consegui ser claro? Não sei como é que tá. E eu gostaria que vocês me dessem um retorno aí pra gente conversando. Então, só para pontuar um pouquinho. Temos uma pergunta. Não vou nem pontuar. Então, vamos para a nossa primeira pergunta. O Guilherme perguntou pra gente: para quem já está numa fase de crise de ansiedade, pânico, leituras como essas são indicadas? O que você acha, Bina? Sim, eu acredito que sim. Porque são leituras que mostram que é possível a gente lidar com as situações difíceis. Então, tem vários relatos de experiência de pessoas que passaram por questões muito extremas e, ao mesmo tempo, elas conseguem superar. Elas aproveitam a experiência para crescer. E talvez esse seja o grande salto. Como é que fala?
O grande salto, você aproveitar isso para crescer, para ser uma pessoa melhor, para exercer melhor aquilo que você veio fazer no mundo, se você quiser, se você tem essa crença, por exemplo, de um propósito, ou somente ser uma pessoa melhor. Você ter essa ideia de ser melhor do que você já foi ontem, isso é trabalhar a sua própria conexão, as suas próprias potencialidades, as suas próprias forças pessoais, e isso te leva a uma sensação de bem-estar muito grande, e isso gera uma repercussão na comunidade. Então, não fica algo só fechado, mas isso também é compartilhado com todos aqueles que convivem com você. O nome do livro que eu estou comentando é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. A gente pode deixar depois no Stories, Bina. A gente coloca o nome do livro, o nome do autor, e fica mais fácil também. Ele está espelhado, não vai adiantar. Em Busca de Sentido. Essa busca de sentido, Bina, colocar isso como uma conexão não só externa, mas interna, né? Esse convite a voltar um pouco mais para você mesmo, muitas vezes gera um sofrimento também, né? Gera até um sentimento de incapacidade no sentido de como se descobrir, como se reconhecer, como perceber os seus talentos, não no sentido físico da palavra talento, mas das propensões da sua própria personalidade, aquilo que... Eu não sei se você está conseguindo me entender, mas como que a gente poderia trabalhar essa construção interna de uma forma que não gerasse sofrimento e ansiedade? Porque, querendo ou não, no momento pelo qual a gente está passando, o que eu estou percebendo é que muitas vezes a gente está ficando ansioso com o fato de que eu tenho que fazer várias e diversas coisas para me descobrir, para me melhorar, porque eu estou tendo tempo agora de fazer um pouco isso, né? Eu não tenho mais a conexão externa tão ocupando tanto tempo da minha vida, então eu preciso trabalhar o interno. E como que a gente poderia estar fazendo isso? Nossa, eu penso assim, a primeira coisa é o tal do tenho que, né? Tenho que. Que isso, na verdade, é mais um peso. Eu começaria com coisas que às vezes são tão simples que as pessoas dão pouco valor. Que é assim, o que você gosta de fazer? O que você sempre quis fazer e não pôde começar a fazer? E que nunca teve oportunidade, por exemplo. Às vezes são coisas tão simples quanto arrumar uma gaveta, um guarda-roupa, ler um livro que você comprou há muito tempo e não conseguiu ler, aprender uma língua, ou observar as estrelas. Sim, às vezes são coisas tão simples que só de você começar, você vai se sentir conectado, porque aquilo te alimenta. Eu brinco assim, te alimenta a alma, né? No sentido de alimenta todo o seu ser. Tem tantas coisas. Só que o descobrir pode ser um processo. Então, é interessante quando você traz que isso é uma ideia de construção. E aí, eu lembro uma frase de Aristóteles, que ela é o seguinte: é somente fazendo que eu aprenda a fazer aquilo que é necessário saber antes de fazer. Antes de fazer. Trazendo em miúdos. A gente tem que experimentar, a gente tem que se permitir tentar. Então, pode ser, eu sempre quis aprender a fazer crochê. Vou começar. Nossa, que trem chato. Ok, tá tudo certo. Você não pode se obrigar a fazer isso, né? Então, o que às vezes a gente pode aproveitar neste momento, que a gente tá mais em casa, tá mais com os nossos familiares, é tentar experiências novas, experiências diferentes. Às vezes é desconectar um pouquinho mesmo de mundo virtual, de televisão, de celular. Ter um momento de uma roda de contar histórias. Vamos resgatar as histórias dos avós, ou mesmo histórias de livros, se você não tem uma história familiar, ou um caos, né, como se diz no interior de Minas. Mas resgatar o encontro, essa conexão entre as pessoas. Se você mora sozinho, você pode também fazer isso. Por exemplo, a meditação é uma forma de conexão. A oração, para aqueles que
que exerce uma religiosidade também é uma forma de conexão. Você simplesmente parar um pouquinho e só curtir uma música gostosa é uma forma de conexão. Outra coisa, a gente está muito dentro de casa, né? A gente tem que tomar um sol. O sol é super importante para a gente em várias coisas, tanto no nível biológico, quanto também relacionado a tantas questões de humor, de saúde mental. Então, tira um tempinho para tomar um solzinho na varanda da sua casa, na janela do seu quarto. É um momento que é só seu, é um momento de conexão consigo, com a natureza. E você pode fazer isso em qualquer lugar. Você não precisa de ser um tempo do relógio, tipo, quanto tempo que eu preciso? Não, porque essa conexão, ela é uma conexão que não tem, que transcende os limites de tempo e espaço. É a experiência, é a vivência. Então, essas experiências que talvez nós precisamos nos permitir ter. E é uma experiência que ela pode ser simplesmente ficar ali, sentir o sol, sentir o calorzinho, bem tranquilo. Se você tem uma experiência meditativa, você pode fazer uma meditação associada. Você pode curtir seu bichinho de estimação. Só você e ele. Só vocês dois. Então, às vezes, são coisas tão simples, mas tem um efeito tão grande pra gente e a gente desvaloriza. Ou desconsidera, mas pra quê? E aí, é nessa caminhada que a gente vai conseguindo se reconectar e descobrir também o que gosta, o que não gosta, o que faz bem, o que não faz bem. Mas é também uma experiência, se permitir fazer essa relação. É um convite a perceber o próprio ritmo, né? As próprias coisas que Isso, trazem um legal. prazer pra gente. Temos mais uma pergunta que eu acho. Deixa eu ver. Uhum. Da Daniele Gomes. Tem uma pergunta. Estou fazendo yoga todos os dias e tenho dificuldade de entender quando devo fazer movimentos mais desafiadores ou não. Às vezes algumas posições são mais duras. Devo tentar? Eu acho que posso responder essa pergunta, Bina? Com certeza. Essa aí ia passar para você mesmo. Daniela, é engraçado que a sua pergunta, ela casa até com o que a gente está falando, de autopercepção. O yoga traz para a gente um convite à autopercepção não só do corpo, mas da nossa própria mente. Então é importante você observar os seus limites durante a prática, né? Não que você não vai evoluir ao longo do tempo, porque isso vai sendo construído e no seu ritmo. Então é importante durante a prática você não ir além do seu próprio limite daquele momento. E eu tenho certeza que quanto mais você praticar, esse limite ele vai se ampliando lentamente no seu ritmo. Então, ao meu ponto de vista, ao meu ver, você não deve ultrapassar esse limite em qualquer aspecto da sua vida, né? Eu acho que o yoga ensina isso muito pra gente. A se conhecer, se permitir, mas compreender que a gente tem um tempo ali que precisa ser trabalhado de forma gentil, né, com cuidado, para que a gente realmente possa ampliar aí esses limites. E eu vou aproveitar porque essa experiência da yoga ela é muito interessante. Porque no primeiro momento a gente pensa, é impossível fazer essa pose, ou eu não vou consigo, não vou dar conta, ou eu não vou conseguir ficar em casa esse tempo todo, não vou conseguir aturar minha família, alguém falando na minha cabeça o tempo inteiro. Só que se você se colocar em experiência, é que você vai criando estratégias para isso. Então, no yoga, a prática frequente, você vai sabendo seus limites, você vai ensinando o seu corpo também outras formas dele se posicionar no mundo, vai associando com a respiração. Então, é um aprendizado que se vai tendo. Então, de novo, a gente pode pegar um desafio, seja uma pose de yoga, seja trabalhar em casa e ver como algo intransponível, ou a gente pode aproveitar essa experiência como uma forma de aprendizado. Então, ok, eu não consigo hoje. O que eu preciso para conseguir? Eu preciso de treino, eu preciso fazer, eu preciso ter paciência com os meus próprios limites, que são coisas novas. É você
ter esse acolhimento com a sua própria dificuldade, né? Mas continuar tentando. Porque uma coisa é você desistir, eu não consigo, não é para mim. E você se abster da vivência daquela experiência. Mas se colocar, entendendo que você não precisa ser perfeita, você não tem que fazer de primeira, mas se permitir a experiência, vai abrindo esses horizontes. E vai consolidando esse caminho de conexão, que é consigo, que é com o outro, que é o que a gente está trazendo como sendo a espiritualidade. Se eu pudesse resumir espiritualidade numa palavra, eu diria exatamente isso, conexão. Conexão. Uhum. Conexão pode ser com um divino externo, um divino em você, pode ser a conexão consigo mesmo, quem você é, pode ser uma conexão com as pessoas que estão próximas a você. Então, se fosse para sintetizar numa palavra, eu diria isso. E isso é o que a gente está precisando neste momento, né? É criar essas conexões de forma mais autêntica. Porque a gente vivia tanto num rolo compressor, que às vezes a gente não parava para entender a nossa família, as nossas crianças, o marido, a esposa, o companheiro, a companheira. E agora a gente está com essa oportunidade. E aí o que cada um vai fazer com isso depende de cada um. Uhum. E aí, de novo, eu retomo o Viktor Frankl, que ele dizia que a única coisa que não pode ser retirada de nenhuma pessoa é a liberdade da gente decidir o que fazer com as coisas que nos acontecem. Então, a gente não tem controle, por exemplo, sobre a questão da Covid-19. Eu não tenho controle. Eu tenho controle sobre a minha higiene pessoal, eu tenho controle sobre como eu vou passar os meus dias. Mas isso está a mim. Então, eu posso decidir fazer algo em relação a isso. E às vezes são decisões diárias, a todo momento. Que a gente tem que relembrar e exercer esse nosso poder de ação. Eu posso decidir ficar vendo a televisão, notícia, 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 ou eu posso decidir ter uma outra relação com outra relação sobre a questão das notícias, noticiários, das mídias de uma forma geral. Eu posso decidir. Eu posso ter o arbítrio de escolher. Cabe a mim escolher como eu quero viver este momento. Este momento está para todos, mas eu posso escolher. E aí, cabe a você. Como é que você quer passar esse período? E temos muitas coisas para se pensar. Tem muita informação. Hoje, o que tem aí de possibilidades é muito grande. Mas se você também colocar isso externo, então terceirizar, você vai perder uma grande oportunidade de entrar em contato consigo mesmo, de aprender sobre você mesmo, sobre os outros que estão ao seu redor. Então, o caminho do meio às vezes também é importante nisso, que a gente não pode... então eu vou assistir vídeos e vou ficar super bem. Não, você vai colocar em prática o que você está ouvindo e descobrindo e tal, porque isso é uma relação de você com você mesmo. Muito bom, Sabrina. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta em relação à espiritualidade, a esse link, né, de espiritualidade e saúde mental. Se alguém tem mais alguma dúvida, o que a gente abordou tantos temas em uma única live, né? Eu posso ir trazendo algumas outras coisas, então, assim, mais específicas desse espiritualidade, saúde mental, né? Sim. Por exemplo, várias pesquisas mostraram o quanto a gente exercer a nossa espiritualidade e também a nossa religiosidade ajuda a gente a ter uma melhor qualidade de vida, uma qualidade de vida emocional, social, biológica, orgânica mesmo. Então, essas coisas, elas não são etéreas, tipo, do transcendente, da conexão com Deus, ou muito surreal. Não, ela é bem palpável. E ela se faz, inclusive,
A gente consegue medir pelas reações que o nosso corpo tem, quando a gente consegue exercer isso. Então, você vem fazendo várias iniciativas, né, de como a gente pode ter um cuidado com a nossa saúde mental, com a saúde das nossas emoções, saúde dos nossos pensamentos. E a espiritualidade é uma dessas ferramentas, que é a ideia de somar mesmo. Não é a única, como os demais vídeos anteriores vem trazendo as suas contribuições, mas é um aspecto tão importante quanto, Exato. que também não pode ser negligenciado. E aí eu acho que retoma o que a Kelly falou na nossa live, do tripé, que é super importante, do suporte social, familiar e espiritual, né, dentro da saúde mental. Então, é não esquecer de cada um deles, é sempre tentar trabalhar eles de uma forma íntima mesmo, no sentido do que faz sentido para você, assim. Sim, Eu queria só pontuar uma coisa. Na sua fala, Sabrina, você me lembrou alguns aspectos até associados à ciência, assim. Nós temos diversos estudos nos quais os indivíduos que estão participando daquele estudo ou recebem, por exemplo, o fármaco que tem o elemento químico, né, que atua, por exemplo, na depressão ou no câncer, e uma parcela daqueles indivíduos que recebem o tal do placebo, que nada mais é do que uma farinha dentro de uma cápsula que simula ser o medicamento de fato, né? E a gente percebe dentro das pesquisas que muitos dos indivíduos que também recebem o placebo, eles melhoram. O que difere, então, esse indivíduo? Não é o medicamento que ele está tomando. Não é algo externo que está chegando até ele, né? Então, o indivíduo que tem câncer toma um medicamento contra o câncer, o indivíduo que também tem câncer toma um placebo. E ambos têm uma mesma melhora. Então, não é aqui o medicamento que está fazendo a diferença. E o que está sendo avaliado de forma extensiva hoje é o que de fato, dentro daquele indivíduo, daquele funcionamento mental, daquela resiliência, daquela espiritualidade, todos esses fatores, né, que possam estar influenciando nessa melhora significativa desse participante desse estudo. E a gente vê que um desses fatores preponderantes é a certeza de que tudo vai melhorar, né, essa resiliência, e também acreditar em algo que está além, essa conexão com algo que é muito maior, com esse propósito de vida. Então, eu acho que linka um pouco com o que a gente estava falando também. Sim, uma vez eu vi uma pesquisa com pacientes com câncer e diziam o seguinte: aqueles que conseguiam dar um sentido para o seu adoecimento mudavam totalmente a forma de lidar com isso. Então é muito interessante o filtro que eu coloco em relação a essa realidade. Que tipo de crenças eu tenho sobre essa realidade? Que tipo de filtro? Eu penso muito nos óculos, né? Que tipo de óculos eu coloco para qual eu interpreto essa realidade? Se eu consigo extrair algum tipo de sentido, se eu tenho um senso de propósito, se eu tenho alguma coisa que me dá um suporte, eu consigo passar pela experiência de uma forma muito mais fortalecida. Porque eu entendo isso, por exemplo, como um aprendizado, como uma oportunidade, e é a forma como eu formato o meu próprio organismo. Então, os nossos pensamentos, eles têm força. E é através deles que eu interpreto a realidade. Então, o mesmo acontecimento que está sendo mundial, coronavírus, o tal do danadinho lá do coronavírus. Como eu vou interpretar isso, vai falar de mim. Vai falar de como, inclusive, eu vou lidar com essa possível patologia, com o isolamento social. E o que é mais interessante, eu posso mudar esse óculos. Isso não é fixo, esse filtro ele não é permanente. E a gente pode aprender a ter outro olhar, a reenquadrar, a mudar a nossa perspectiva em relação a isso. Então, isso não é definitivo. Então, as coisas elas não são determinísticas a ponto que se encerra. Você pode construir. E ao construir isso, você vai trabalhar a resiliência, né, que a gente chama, e a gente vai trazer para o nosso organismo
ao invés de toda aquela cascata hormonal de estresse do eixo HPA, das reações de medo, que trazem tanto prejuízo para o organismo, que são realmente tóxicas, que corroem. Eu dou, por exemplo, aula sobre memória, neuropsicologia da memória, e eu falo, gente, a cascata de estresse a longo prazo corrói as células hipocampais, mata neurônio. Então, assim, a gente vai mudar o estresse, o medo, por uma outra cascata hormonal. Umas cascatas de bem-estar, a gente vai ativar outros tipos de neurotransmissores que vão, inclusive, aumentar a nossa resposta imunológica. Então, percebam, a coisa ela não é etérica lá fora, ela está toda linkada com o nosso organismo. Então, eu estando bem, eu estando feliz, eu estando conectada, eu, inclusive, aumento a minha resposta imunológica frente aos patógenos diversos, seja quais eles forem. Então, a coisa ela realmente é séria e ela não fica dissociada. Isso não quer dizer que a gente tenha que ser ingênuo em relação aos cuidados, de forma alguma. Então se eu sou feliz, sou fazer amor, então eu não preciso tomar o cuidado. Não, não é isso. De forma alguma. Mas a gente está trazendo uma visão que o seu pensamento, como você vai lidar com as coisas, repercute também no seu organismo. No seu corpo físico. Exato. No seu corpo físico. E exercer a espiritualidade, ela aumenta bastante essa todas as cascatas hormonais assim, de bem-estar, as respostas de bem-estar, diminui a ansiedade, diminui a resposta prolongada do estresse, do cortisol, enfim. Então, é uma forma da gente encerrar, né, barrar essa resposta que às vezes fica muito exacerbada. Não que ela seja em si ruim, a gente precisa do estresse, né? Até mesmo para levantar, para começar o dia. Isso em si não é ruim. O problema é quando fica ao longo do tempo, quando a gente não consegue lidar, quando a gente não consegue voltar a um estado mais equilibrado, quando a gente perde o prazer pelas coisas, que a gente está tão preocupado que a gente não vivencia o momento presente. E aí eu faço a propaganda do vídeo anterior da psicóloga Júlia Dias, que vai trazer para a gente essa ideia do mindfulness, da gente viver o momento presente, né? Que está salvo no canal do YouTube, né, Ana? Isso, no nosso canal Medita Brasil. Quem quiser dar uma olhada, eu vou estar colocando o link no legal. Instagram mesmo, no perfil do Instagram, a gente consegue colocar um link por vez ali de site, por exemplo. Então, posso estar colocando da última live da Júlia para o pessoal estar acessando também. E nós temos mais perguntas. Legal. Vamos lá. O Guigui perguntou de novo o que fazer para não criar uma dependência exagerada na espiritualidade. Essa pergunta é muito boa. Tudo em excesso é ruim, né? E, por exemplo, se a gente pensar, mas a espiritualidade, a religiosidade é só boa? Não. Mas qual que é a grande questão? É o excesso. Então, a vivência da espiritualidade, ela não pode, de forma alguma, te tirar do momento presente, da vivência do momento presente. Então, por exemplo, se eu pensar que numa entidade, que a entidade vai me salvar e eu deixar de tomar os cuidados que eu preciso ter, eu não estou neste momento presente e não estou seguindo as orientações que são importantes para a manutenção da minha vida. Então, eu não posso delegar seja uma entidade superior, seja a governo, a políticos, seja meu vizinho, seja a quem quer que seja, algo que é da minha alçada, da minha responsabilidade. Então, quando a vivência da espiritualidade, ela te tira esse poder de decisão, tem alguma coisa errada aí. Quando a vivência da espiritualidade, ela tira o poder de você pensar com discernimento, também, tem alguma coisa que não está bem. A vivência sadia, ela te permite
estar no momento aqui agora, então ela te permite viver o seu dia a dia cumprindo todas as obrigações que todos nós temos, né? As crianças precisam ir à escola, na rotina normal, né? Precisam ir à escola, é como se fosse o dever delas, né? Elas têm para casa, os pais precisam trabalhar, enfim, todos nós temos pequenas obrigações. Então, a gente precisa manter isso associado a essa vivência. E o mais interessante é que as coisas não precisam estar separadas. Eu posso exercer minha espiritualidade a todo momento. No meu trabalho profissional, na forma como eu vou dar bom dia para o porteiro do prédio, como eu vou dar bom dia como eu vou tratar, como eu vou me relacionar com as pessoas do meu trabalho. Então, a vivência da espiritualidade, quando eu entendo ela, que ela é autêntica, ela gera um crescimento para as pessoas, para si próprio e para as pessoas ao redor. Uhum. Qualquer momento que há uma quebra disso, você deixa de crescer, então você deixa de tomar decisões por você mesmo, você deixa de pensar, de ter o discernimento, quando você deixa de fazer coisas você se priva e associado a isso um sofrimento, isso precisa ser revisto. É a forma como você lida com essa questão da espiritualidade. Porque às vezes nem é a espiritualidade em si, mas é a forma como a gente está se relacionando com isso. E isso vale, inclusive, para tudo, né? Se a gente for pensar bem. Não sei se eu consegui esclarecer a dúvida. Se alguém não entendeu o que foi colocado, mas eu acho que foi muito bem colocado, Sabrina. A gente tem mais algumas perguntas aqui, só um minutinho. Tá, vamos lá. Meu pai fez uma pergunta para nós. Meu pai, Lúcio. Como exercitar o autoconhecimento para descobrir as causas da ansiedade e ou pânico? Como exercitar o autoconhecimento para descobrir? Às vezes pode ser interessante uma ajuda no acompanhamento profissional. Uhum. Então, às vezes, assim, se já está num nível um pouquinho maior de um pânico, por exemplo, vale a pena procurar um profissional para te ajudar nesse processo. Mas não quer dizer que você não possa começar, né? Eu estava revendo os vídeos anteriores e a doutora Kelly, ela traz uma coisa que é fundamental. É a gente começar a se observar. Então, o que me faz ficar com ansiedade? Qual é o elemento, o gatilho, que dispara a minha reação de ansiedade? Então, a minha ansiedade pode ser, eu não vou conseguir ter dinheiro para sustentar minha família. Toda vez que eu penso nisso, eu já fico assim, nervoso, com taquicardia, ansioso. Pode ser uma preocupação em relação ao futuro, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é começar a se observar. Em que situações você começa a ter mais ansiedade? E começar a observar os pensamentos que vêm. E você sabendo o que te dispara a ansiedade, você pode começar a lidar com isso, a se preparar em relação a isso. Então, vamos supor que existe uma preocupação financeira. Às vezes vai ser preciso você se readaptar, pensar em outras estratégias de conseguir um retorno financeiro que seja suficiente para atender às suas necessidades. Então, você vai trabalhando de forma a diminuir o impacto daquilo, porque você está buscando alternativas. Para começar, eu acho que eu iria por aí. E eu acredito, Ana, que você possa contribuir também em como ajudar a diminuir a ansiedade para conseguir pensar nisso. Porque, às vezes, durante o episódio da ansiedade, a gente está tão nervoso que não consegue nem parar para pensar. E a respiração, por exemplo, as técnicas de respiração, ajuda a gente a voltar para o momento presente. Aí eu vou deixar você falar, vou passar a palavra para você. Exatamente. Então, eu vou dar um depoimento pessoal de uma técnica que eu usei, além da respiração, que me ajudou muito, no episódio de ansiedade que eu tive ano passado. Além da respiração, porque às vezes o seu coração está tão acelerado, você realmente não consegue se concentrar na própria respiração, né? Então,
tentou levar a concentração para a respiração e não foi de fato suficiente para, né, para você realmente se conectar com o presente, observe o que está à sua volta. Eu tive essa crise de ansiedade num parque ano passado. Eu saí de casa, eu estava já sentindo os sintomas de ansiedade e pensei, vou praticar yoga, que eu tenho certeza que o yoga vai me ajudar a não, né, a resolver essa questão dessa ansiedade que está borbulhando aqui. E aí eu peguei minha bicicleta, fui para esse parque. Na hora que eu cheguei no parque, eu realmente não dei conta. E aí a crise veio, né, naquele momento. E aí eu sentei num banco, estava de bicicleta, deixei minha bicicleta cair do lado, sentei no banco, fiquei ali tentando respirar e não passava. E aí a sensação do não passar também te traz um desconforto ainda maior, né? E o que eu comecei Uhum. a fazer naquele momento foi observar tudo à minha volta. Então eu comecei a observar a árvore, as pessoas andando. Eu tentei me conectar com o momento presente, mas não só através da minha respiração. Porque eu vi que naquele momento, dentro de mim, não estava. Tinha alguma coisa que eu não estava conseguindo me conectar. As sensações físicas, né? Então, às vezes pode ser o Isso. tato, pode ser a Eu comecei a visão, escutar. né? Isso. A audição. Então, eu acho que é uma das técnicas, e a gente até trabalha isso na meditação, de levar a percepção dos sentidos à tona, todos eles. Quantos você conseguir? Sentir o gosto dentro da sua boca, sentir o cheiro ao redor, visualizar, né, tudo que está ali também, escutar. Então, foi um recurso que eu usei, Sabrina, e que eu acho que foi super rápido, assim, a resposta em relação Sim. ao estado que eu estava, sabe? Eu E acho que a você gente me tem fez mais uma pensar, pergunta. Pode falar, amiga. Tati. Desculpa. Sim. Não. Só complementando, porque você me fez pensar o seguinte: às vezes, no momento de uma crise mais intensa, pode ser interessante a gente também mudar o foco do pensamento. Então, antes eu comentei da gente estar atento ao que pode disparar a ansiedade, Uhum, ao gatilho. ao gatilho, isso é válido, mas durante a crise, se está muito difícil, respiração, estimulação sensorial e às vezes mudar o foco do O pensamento foco. mesmo. Mudar a chavinha, para você Uhum, conseguir baixar isso para depois você trabalhar. Então é como se fossem etapas, né? E tudo pensando assim no que você está sentindo. Então, não está dando certo? Deixa eu tentar uma outra coisa, né? E fazendo algumas dessas, eu acredito que seja possível. Lembrando que sim, a gente não pode desconsiderar a importância de um acompanhamento profissional, exato. né? Exatamente. A sua mãe fez uma pergunta, amiga. Ah, que ótimo, Achei vamos lá. linda a pergunta dela. O que é dar sentido à doença? Como isso funciona na prática? Que pergunta, hein? Mas olha só, cada doença, cada pessoa, ela tem uma forma muito própria de lidar com os adoecimentos, com aquilo que acontece a ela. E é interessante observar que cada pessoa, ela tem também maior propensão a determinados tipos de doença ou não. Então, existe uma área que é a psiconeuroimunoendocrinologia. Esse nome Uhum. grandão. Psico, neuro, Neuro, imuno. imunoendócrino. Uma relação, o seguinte, que a forma como eu processo meus pensamentos e minhas emoções desencadeiam reações no meu sistema imunológico, no meu sistema endócrino e na minha resposta de uma forma geral. Então, muitas vezes, a resposta alterada do organismo, um hipotiroidismo, um hipertiroidismo, uma pressão arterial alterada, alguma coisa, por exemplo, do sistema endócrino, da resposta imunológica, ela nos fala sobre esse processo psíquico, do Uhum, psico, uhum. dessa forma nossa de lidar com as coisas, dos pensamentos, dos sentimentos. Se a gente entende esse processo de forma individual para cada um de nós, a gente dá o sentido. Então, eu estou tendo isso por causa disso, ou você consegue entender aquela experiência como uma forma de
de aprendizado. E às vezes um aprendizado muito simples, do tipo, eu estou lembrando de uma médica chamada Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross. No final da vida dela, ela precisou, dependeu totalmente de pessoas para os cuidados básicos dela, ficou acamada e tudo. E ela dizia, olha, eu sempre fui uma pessoa totalmente ativa. Então, para mim, esse adoecimento agora é uma forma de eu aprender a ser cuidada. Então, ela viu a limitação física que foi imposta, que foi colocada para ela, como uma forma de aprender a lidar com o cuidado do outro, a se permitir ser cuidada, não estar no controle de tudo. Então, ela aproveitou essa experiência para um crescimento pessoal. Outras pessoas vão considerar, vão interpretar, vão encontrar o sentido como uma forma, inclusive, de conexão consigo mesmo. Então, pacientes com câncer, muitas vezes, eles trazem muito no relato deles. Eu não sou mais o mesmo depois do meu adoecimento. Eu valorizo muito mais meus amigos, a minha família. Eu agradeço o aprendizado que eu tive com o câncer. Então, é muito individual. Mas às vezes é tão simples quanto isso. Mas isso tem um poder e uma força tão grande que gera na própria pessoa uma capacidade de suportar. E não só suportar, que suportar é uma ideia de facilidade, né? Ressignificar e de lidar com aquilo, ela consegue crescer a partir de uma situação muito difícil, muito aversiva. O que não quer dizer que seja fácil. Todo mundo que já passou por algum tipo de enfermidade ou situação mais grave sabe como isso é difícil, como isso é diário, o desafio. Mas todos falam, valeu a pena, eu consegui, eu passei. Porque isso é uma realização muito pessoal. Não dá para terceirizar, brincando de novo. É uma coisa que é sua e é uma conquista que é sua. E que vale a pena ser percorrido esse caminho. Verdade. Eu acho que a gente tem mais 2 minutos, Sabrina, de live para completar 1 hora. Daqui a pouco vai aparecer uma contagem regressiva que eu não consigo nem segurar para dar tchau. Eu queria ver se vocês têm mais alguma pergunta. O nosso bate-papo foi maravilhoso. Eu acho que espiritualidade é um tema super amplo. E o significado desse tema é individual, né? Porque ele exatamente a conexão não só externa, mas também interna. E trabalhar a espiritualidade também é individual, né? Esse trabalho é individual. É individual. Mas, amiga, pontue o que você quiser pontuar. Se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a gente poder finalizar a nossa live, fica à vontade. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer o convite, Ana. Muito obrigada mesmo. O tema realmente é muito amplo e a gente foi falando de muita coisa. Espero que para o pessoal tenha sido rico, enriquecedor. Para mim foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. E eu também estou utilizando ela para o meu crescimento pessoal, porque no início eu estava um pouquinho insegura como é que ia ser esse formato. Mas queria agradecer demais o convite, a oportunidade. Queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou. E fico à disposição mesmo. E engraçado porque está sendo um aprendizado não só para você nesse momento, mas para mim também, né? De fazer essas lives, trazendo pessoas com tanta bagagem e a gente restringir essas conversas a coisas tão pontuais, né? A gente poderia ficar aqui falando bastante coisa e a gente vai deixar gravado. Então, Sabrina, muito obrigada por ter aceitado esse desafio, que também é meu, é nosso, né? E que a gente possa caminhar aí juntos por muito tempo. Minha admiração por você, ela também é não só profissional, mas pessoal. A gente conviveu, né?